Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogermo, sou professor de História e na aula de hoje eu vou tentar transmitir um pouco da minha compreensão a respeito do tema Introdução aos Estudos de História. Nessa temática nós temos vários termos que são de extrema importância para que o aluno possa compreender, para que ele possa tirar mais proveito dos seus estudos no dia a dia, na convivência com seu professor, nos estudos de História, principalmente para estudantes de sexto ano. Ele trouxe aqui um conceito, mas vários autores, vários historiadores entendem de forma diferente um conceito. Eu trouxe aqui essa parte que diz o seguinte, que a história é a ciência que estuda as ações do homem, as ações humanas ao longo do tempo. O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado, as mudanças e permanências ocorridas na sociedade humana ao longo do tempo. Ou seja, a história enquanto ciências é as ciências onde o historiador ele assume o papel de fazer com que os registros históricos possam ser transmitidos ao longo do tempo de forma confiável. Nós temos a história nesse sentido, ela é vista considerada como procura, ou seja, o historiador ele assume um papel como se fosse um detetive, de fazer com que, a partir de vestígios, a partir de documentos escritos ou não, ele tentar fazer com que esses documentos sejam vistos como fontes confiáveis a serem transmitidos ao longo do tempo, de geração em geração. A história ela foi criada na Grécia Antiga e ela tem como o seu criador, ou seja, o pai da história, Heródoto, que viveu em 425 a.C. na Grécia, e ele era um dos criadores da história enquanto ciência. Nesse sentido, quando se discute a importância da história enquanto ciências, o papel do historiador é de extrema importância, porque é como se o historiador assumisse a função de manter viva as memórias que muitas vezes as outras pessoas não têm essa preocupação ou nem têm essa responsabilidade de registrar e de manter como fonte para as gerações futuras. O trabalho do historiador também depende de outras ciências, ou seja, a história em si, ela não é capaz de fazer todo o seu papel de manter vivo conhecimentos do passado. Para isso, a história necessita da geografia, da filosofia, da sociologia, da paleontologia, de todas essas ciências mais ligadas à área das ciências humanas. O que nós podemos trazer também para vocês e mostrar é que a história ao longo do tempo ela foi vista de forma diferente. Na visão lá da Grécia Antiga, a história era bem tradicional, onde tinha apenas a função de transmitir conhecimentos dos mais velhos para os mais jovens, onde ia sendo herdado isso como documentos históricos. Na escola tradicional, temos como um representante dessa linha mais tradicional o Fustel de Collage, que era um francês historiador positivista, que ele viveu no século XIX e ele entendia que a história era como uma ciência que tinha a obrigação de narrar os fatos apenas, sem uma visão crítica de análise mais profunda do que o historiador teria que repassar ou registrar. Essa é uma visão tradicional.
ou seja, a história dos heróis, dos grandes personagens, sem muita análise, sem muitas críticas, ou seja, sendo apenas narrada. Na escola nova e nessa visão tradicional positivista da escola, de acordo com Fustel de Colages, ele dizia o seguinte, que essa frase é bem típica do positivismo, que diz: os fatos históricos falam por si só, por si mesmo, ou seja, é como se fosse desnecessário as análises críticas sobre os fatos históricos. Na escola nova, nós temos eu trouxe aqui dois representantes dessa visão mais crítica da história, que é chamada escola novismo, que foi o historiador Marc Bloch, também francês, que ele é um dos fundadores da escola nova, que naturalmente no ramo da ciência, da história enquanto ciências, foi aí que surgiu a ideia de a história crítica, a história como fonte de análise e de debates sobre os fatos históricos, e não somente história narrada. Temos também o Lucien Febvre, também francês, ele também é um cofundador das escolas das análises, da mesma época de Marc Bloch. Então esses dois grandes historiadores, eles trouxeram para a história essa visão mais crítica que nós convivemos hoje. Outro ponto que eu acho super importante que a gente possa trabalhar com vocês, para que vocês possam compreender, é o objeto da história. O que pode ser o objeto do trabalho do historiador? Tem um termo que diz o seguinte: a história é a disciplina que estuda as mudanças e permanências ocorridas ao longo do tempo na sociedade humana. Então, tudo que ao longo do tempo foi mudando, nós temos aqui um exemplo de mudanças no sistema de escrita que os seres humanos foram desenvolvendo ao longo do tempo. Nós podemos ver que inicia aqui com inscrições bem antigas, bem rupestres, mas foi evoluindo para a parte escrita, textos, documentos e o sistema de datilografia, até chegar no sistema moderno que nós temos hoje. E nós temos também que podemos considerar as permanências, as coisas que permanecem ao longo do tempo, e o historiador, a história tem essa função de manter vivo. Nós temos aqui o exemplo de uma imagem, por exemplo, das ladeiras de Olinda, o Centro Histórico de Olinda, lá em Pernambuco. São centros históricos tombados que as pessoas há séculos convivem e veem dessa forma, e de acordo com por ser tombado, é que gerações futuras tenham acesso a essas permanências. Temos o exemplo do Centro Histórico de Ouro Preto. Trouxe aqui também uma imagem bem conhecida da gente, que é a imagem da Igreja Matriz de Tauá, que tem essa imagem dela de gerações anteriores, e as gerações futuras, o ideal é que elas permaneçam vendo essa imagem dessa forma, por ser um monumento histórico da nossa cidade. E um exemplo bem típico também, mundialmente conhecido, é o Coliseu, lá em Roma, que é uma permanência. Há séculos essa imagem do Coliseu existe e as pessoas visitam e veem da forma como ele era, por exemplo, no tempo dos romanos, né? Dando continuidade, pessoal, eu entendo que nós precisamos compreender também o que são essas fontes. A história, o historiador, ele trabalha em cima das fontes históricas. Nesse caso, nós podemos ter as fontes escritas, e temos aqui alguns exemplos de uma escritura rupestre em uma caverna. Ela pode ser considerada uma fonte histórica? Pode sim, importantíssima, que traz muitas informações de seres humanos que viveram há muito tempo atrás. Documentos oficiais podem ser considerados, e também registros, livros de atas, livros de cartórios, tudo isso são
super importantes fontes escritas. Outra forma de fonte histórica é as fontes orais. A gente pode ver, por exemplo, uma simples roda de conversa com uma pessoa mais idosa, pode ser uma excelente fonte histórica oral. Nós podemos ver também um filme mais antigo, traz muitas informações sobre o passado, são excelentes fontes históricas orais. Uma letra de uma música, ou também uma entrevista com uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais que tem conhecimentos do passado, são excelentes fontes históricas orais. E nós também temos as fontes visuais, que também são bem simples de vocês compreenderem, que pode ser visto como uma imagem, uma obra de arte, por exemplo, é uma excelente fonte histórica visual. Um quadro, uma pintura que retrate uma realidade do passado, também serve muito bem como uma fonte histórica visual. Pinturas em cavernas também e fotografias antigas. Se você for observar fotografias de século passado, a gente encontra muitas fotografias da nossa cidade, por exemplo, que são excelentes fontes visuais da história do nosso município ou de qualquer lugar, né? E aí, ao longo do tempo, a gente sabe uma coisa super importante para que vocês possam também ter essa noção, é o que são os sujeitos históricos, ou seja, quem faz história. Se formos ter uma visão tradicional lá de Fustel de Coulanges, nós teríamos que apenas os grandes imperadores, os grandes personalidades políticas é quem faz história. Mas sabemos que uma nova visão de história, ou seja, a escola nova, a história nova, com essa visão mais crítica, ela entende que qualquer indivíduo pode fazer história. Todos nós fazemos história. Aí também pode ser individual ou uma autoridade, né? Por exemplo, um estudante, um morador de rua, ou coletivamente operários, mulheres, escravos. As pessoas que fazem história são todos os seres humanos que se relacionam no dia a dia em determinadas regiões ou em qualquer lugar. No dia a dia estão fazendo história, certo? Um exemplo aqui, um imperador é um sujeito da história? Os registros de história mais antiga se preservavam muito essas personalidades, mas na escola nova, uma professora pode ser uma fonte histórica excelente, uma simples pessoa da cidade, um agricultor, um produtor rural, um morador de rua, seja qual for. Aqui eu trouxe um exemplo de uma personalidade super famosa da nossa cultura nordestina, o Patativo da Assaré, e essa imagem retrata a humildade que ele tinha. E também movimentos, os movimentos estudantis, movimentos operários, ou movimentos de libertação ou de reconhecimento de cultura, tudo isso são sujeitos que fazem a história no dia a dia. Então, assim, pessoal, além desses pontos, nós temos que ter também a compreensão do conceito de cultura. Cultura é o quê? Tudo aquilo que envolve as relações entre os seres humanos, que envolve as crenças, os gostos, o modo de viver, tudo isso é representado aí a chamada cultura. Essa frase diz o seguinte: o conceito de cultura pode ser definido como uma rede de significados que dão sentido ao mundo e que cercam o indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos, com crenças, valores, costumes, leis, moral, língua e etc. Tudo que envolve a vida das pessoas no dia a dia, independente da região onde viver, é a cultura dessas pessoas. Nós temos fontes de cultura, ou seja, fontes culturais, que pode ser considerado como patrimônio de determinada região, que são chamadas de cultura material, que são coisas palpáveis, a cultura imaterial, que não são palpáveis. Por exemplo, as crenças, as religiões, a culinária das pessoas, as danças, os gostos dessas pessoas,
Isso se chama de cultura imaterial, ou seja, você chega em uma região que você não conhece, ao chegar, você precisa conviver com as pessoas para poder absorver essa cultura. Você não chega e já vê, já sente, já está ali vendo. Então a cultura material, a cultura imaterial chamada não palpável. E a cultura material são aqueles aspectos da sociedade que são físicas. Por exemplo, aqui um traje de um vaqueiro nordestino. Em qualquer lugar que você for, se mostrar o gibão do vaqueiro nordestino, já vai lembrar do Nordeste. Se mostrar, por exemplo, um outro exemplo, uma cuia de chimarrão. No Brasil, qualquer brasileiro que vê uma cuia de chimarrão vai associar à cultura gaúcha, do sul. Ou então podemos ver um prédio, um monumento histórico. Se pegar, por exemplo, historicamente no Brasil conhecido, Cristo Redentor. Qualquer pessoa que olhar a imagem do Cristo Redentor associa ao Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe a imagem da igreja matriz, nossa cidade, que ela pode ser uma cultura, fazer parte da nossa cultura, patrimônio cultural material. Aí fica essa duvidazinha, o que é patrimônio cultural material e o que é patrimônio cultural imaterial? Imaterial é aquilo que você precisa conviver para perceber e sentir, certo? E o material é aquilo que está visível, está físico na cidade ou nas comunidades. Então, gente, relacionado à cultura, nós sabemos que a cultura está relacionada a tempo e até na forma de ver o tempo está relacionado a isso. Se formos pegar a cultura, de acordo com a antropologia também, é uma ciência, a antropologia, que é a ciência que estuda a cultura dos seres humanos e seus vários aspectos. De acordo com a antropologia, não existe cultura mais importante do que outra. Lógico que às vezes as pessoas se sentem mais importantes do que outras, mas toda cultura tem a sua importância e deve ser respeitada e preservada. Quando uma pessoa sente sua etnia, ou seu país, a sua nação, a sua forma de viver mais importante do que outras, ela pode estar aí sendo uma pessoa etnocêntrica, ou seja, cometendo o que se chama na antropologia de etnocentrismo. Você achar que a sua etnia é mais importante do que a outra. Temos um exemplo no Brasil, que é uma sociedade culturalmente miscigenada, ou seja, uma mistura de cultura africana, cultura indígena, cultura europeia. Nesse conjunto de crenças e valores que foi formando o gosto cultural do brasileiro, a gente sabe que há algumas culturas que as pessoas valorizam mais ou valorizam menos, mas o ideal é que cada cultura tenha o seu valor e seja respeitada. Algumas imagens retratam isso. Nós podemos ver, por exemplo, crianças indígenas que podem ter o seu gosto cultural, sua vida no dia a dia. Uma criança moderna, pode ser urbana, que se diverte de uma outra forma. Qual dessas culturas são mais importantes? Todas são importantes? Sim, tudo bem. Uma cultura indígena onde as crianças se divertem, se brincam em grupo, não pode ser considerada menos importante do que uma criança moderna. Ou uma mulher em regiões lá do Oriente Médio, na Arábia, que usa a burca, ou uma mulher na nossa região que usa moda. Uma não pode se sentir mais importante do que a outra culturalmente. As culturas são importantes. Aqui trouxe também um exemplo dos saiotes, dos kilt, acho que é o nome dessa roupa. Os homens escoceses usam essa roupa na rua tranquilamente, faz parte da cultura escocesa. E aí, um homem moderno aqui no Brasil, o traje de se vestir, não pode sentir uma cultura mais importante do que a outra. Ou você discriminar ou rir de alguém que tem uma cultura diferente da sua. O ideal é que a cultura seja respeitada e valorizada, independente de região, de crença, de cultura. Em relação ao tempo, pessoal,
culturas religiosas, elas interferem até na forma como os seres humanos, ao longo do tempo, foram vivendo e contando esse tempo. Essa imagem, ela retrata de que, de acordo com as crenças religiosas que seguimos, o tempo cronológico ele é visto de forma diferente. Os povos, de acordo com o calendário judaico, vamos observar uma situação nesse quadro que eu tentei elaborar. A diferença de visão de tempo e de mundo de acordo com as crenças religiosas. Os judeus têm como referência o ano 1 aqui, na criação do mundo hebreu. Observe que os cristãos, por exemplo, eles têm como referência o ano 1 aqui no nascimento de Cristo. E vejam que tudo que há antes do nascimento de Cristo para o calendário cristão é antes de Cristo, e daqui do nascimento de Cristo para frente é considera depois de Cristo até chegar hoje, no ano que nos encontramos, 2021. Para os muçulmanos, essa referência que eles têm é na fuga de Maomé, de Meca para Medina, que foi um evento chamado Hégira. Diante das perseguições, Maomé, lá em 622, ele teve esse período que ele fugiu ou se deslocou com seus fiéis e seus seguidores de Meca para Medina. Então, para os muçulmanos, o ano 1 para eles é aqui. Então, de acordo com as diferentes religiões, esse calendário, essa cronologia dos tempos históricos, ele tem diferença, certo? É um pouco complexo para vocês que são estudantes de ensino fundamental, mas convivendo com isso, aos poucos vocês vão percebendo que isso é importante para vocês compreenderem melhor essa questão dos tempos históricos. Gente, a história humana ela é uma coisa muito longa, desde quando surgiram os primeiros seres humanos até a era moderna, ultramoderna que estamos vivendo, em pleno século XXI. Os historiadores, para organizar melhor, simbolicamente dividiram em fases. Aqui nós temos a pré-história, que vai desde os primeiros seres humanos até 3000 a.C., que é uma fase que os historiadores entendem que os seres humanos ainda não registravam as suas coisas, então chama-se pré-história, ou então fase dos grupos humanos sem escrita. Aí, de 3000 a.C. até 476, se determina como período da Idade Antiga. Foi na época da queda do Império Romano do Ocidente. E de 476 até 1453 chama-se Idade Média, e daqui até a Revolução Francesa, a Idade Moderna. E aí gera uma confusãozinha na cabeça dos estudantes, principalmente para quem é de ensino fundamental, por que a Idade Moderna chama-se Idade Moderna nessa divisão dos tempos históricos? Bem aqui, de 1453 até 1789, na época da Revolução Francesa. Se faz tanto tempo e chama Idade Moderna. Isso vocês vão ver com mais calma nos próximos capítulos. Vocês vão estudar um pouco sobre essa era e vocês vão ver por que era considerada uma era moderna em relação a essa aqui, Idade Média. E a Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até a atualidade, é o que nós estamos vivendo e fazendo a história no nosso dia a dia. Temos aqui uma forma descrita dessa fase, mais ou menos da forma como eu falei, para facilitar essa divisão e o que cada fato histórico que está dividindo esses períodos. Bem fácil de compreender. Quando a gente está associando algum fato histórico ou alguma tecnologia, alguma coisa, algum objeto de um período que você associa a outro, os historiadores chamam isso de anacronismo. O que é o anacronismo? Citamos um exemplo, por exemplo, vou ler um textozinho que diz, para facilitar, o conceito, anacronismo, que vem do grego, é quando um conceito, pessoas, objetos, pensamentos, eventos, vocábulos ou eventos são erroneamente utilizados para se retratar uma época diferente daquela que verdadeiramente pertence. Digamos que, por exemplo, eu falasse aqui para vocês que o computador foi uma tecnologia inventada lá na Idade Média. Eu estaria cometendo aqui um anacronismo, porque eu estou associando uma tecnologia
que foi da era digital, a era moderna que nós estamos vivendo, associando a uma época que as pessoas ainda não tinham tecnologia nenhuma de comunicação, se comunicavam ainda através das cartas, mandando ao carteiro, um mensageiro, e levar as mensagens para as outras pessoas, independente da distância. Então isso é um anacronismo. Ou então eu associar uma personalidade, dizer que o imperador Júlio César viveu na Idade Média. Então, estou falando do imperador romano, ele viveu na Idade Antiga, ele não viveu na Idade Média. Então, esses erros chamam-se anacronismo, que são bem comuns no dia a dia, mas a gente sabe que a gente convive no dia a dia com esses anacronismos nos filmes, na arte como um todo. Aqui nós temos um exemplo de que uma cena de um filme, acho que é Jurassic Park ou Parque dos Dinossauros, onde tem seres humanos convivendo com dinossauros. Isso pode ser considerado um anacronismo na arte? Pode. É um anacronismo, isso é normal. Eles usam uma forma de criar a arte através do filme, mas colocando personagens de eras diferentes. A era dos dinossauros, sabe-se que não existia seres humanos ainda. E aqui um outro exemplo é você pegar um objeto, uma tecnologia e associar a uma época que não existia. No caso aqui, de repente uma família real aqui, desde o tempo do Império Brasileiro, falando ao telefone, ao celular, isso seria uma forma de anacronismo. E aí nós temos uma forma de como se situar melhor nos tempos históricos. Tudo que há para nós, que seguimos o calendário cristão gregoriano, tudo que aconteceu na história antes do nascimento de Cristo, a gente já sabe que é AC. Por exemplo, tem 2021 a.C. Desculpa, 2021, que é o ano que nós nos encontramos, depois de Cristo. Vou sempre usar o termo DC. Mas se eu estiver falando de 2200 antes de Cristo, eu vou sempre usar a siglazinha AC para poder me referir a esse fato histórico. Se for pouco tempo depois de Cristo, geralmente é melhor que a gente esteja sempre associando o DC. Mas, por exemplo, nós estamos em 2021, há necessidade de usar o DC? Não, já faz tanto tempo que aconteceu que numa data como essa a gente não, se não colocar, não é considerado um erro. Pronto, para que a gente possa compreender, vou citar um exemplo de como você calcular um fato, há quanto tempo faz acontecer um determinado fato. Se ele for antes de Cristo, você vai sempre fazer o quê? Somar o ano em que nos encontramos na atualidade, ou seja, 2021, ao ano que ocorreu o referido fato. Um exemplo, vamos citar aqui um exemplo, o assassinato do imperador Júlio César aconteceu 44 anos antes de Cristo. E aí, quanto tempo faz que aconteceu isso, professor? A gente vai fazer a continha. Quem ainda tem dificuldade com adição e subtração tem maior problema para fazer isso, mas o ideal é que quem está no 6º, 7º, 8º já não tenha mais essa dificuldade. Então vou pegar o ano atual que nós nos encontramos, 2021, mais o ano do fato que nos referimos, que é 44, né? O ano que Júlio César foi assassinado, e a arma continha de mais, calcula. 44, 2021 mais 44, deu o quê? 2065 anos. Então, quando você encontra o resultado dessa continha, você encontra que esse fato aconteceu há 2065 anos, o assassinato do imperador Júlio César. Mas, professor, e quando é um fato histórico que aconteceu depois de Cristo? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Se o fato histórico aconteceu depois de Cristo, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Eu vou substituir o ano que ocorreu o referido fato do ano que nos encontramos atualmente, que é 2021. Um exemplo, atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2021, ou desculpe, em 2001, certo? Esse fato aconteceu em 2001. Como é que nós vamos fazer? Pegar o ano atual que nós nos encontramos, 2021, menos o ano do fato, que é 2001. Arma a continha de menos e calcula. Vai dar o quê? Vai dar
20 anos. Ou seja, 2021 menos 2001, quando você faz o cálculo, você encontra exatamente que esse fato aconteceu há 20 anos. Essa relaçãozinha, continha de mais, continha de menos, é fácil. Antes de Cristo eu faço continha de mais, depois de Cristo eu faço continha de menos. Essa regrinha é bem simples e há estudantes que chegam lá no ensino médio com essa dificuldade ainda. Se prestar atenção, não é tão difícil. Outra coisa que eu acho que é importante que vocês compreendam é saber identificar os séculos, se eles terminam em 00 ou se ele termina sem ser em 00. Um exemplo que nós temos aqui é o quê? Tempo cronológico, contagem dos séculos com anos que terminam com 00. Professor, como é que eu identifico um século se ele termina em 00? Quando os dois últimos algarismos for 00, basta eliminar os zeros, o que restar será o século daquele ano que você está se referindo. Nós temos um exemplo aqui, o ano 1200. Esse ano 1200, que século é que representa esse ano? Eu vou fazer o quê? Vou eliminar os zeros, são os dois zeros, sobrou o quê? Sobrou 12, então eu estou no século 12. Se eu falar o ano 100, termina em 00? Termina. Vou eliminar os dois zeros, ficou o quê? Ficou 1. Então o quê? Estou no século 1º. Aí eu já vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Os séculos, quando se refere a identificar séculos, do 1 até o 10º, se identifica em número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, até chegar no 10º. A partir do 10º, chama-se século 11, século 12, século 13, certo? Então vejam bem, se eu me refiro ao ano 600, termina em 00, elimino os dois zeros e sobrou 6, então eu estou me referindo ao século 6º. Se eu me referir ao ano 1500, termina em 00, eliminei os dois zeros, estou me referindo ao século 15. Então, gente, e como é que eu faço para contagem dos séculos quando o ano não terminam, quando esses anos não terminam com 00? Vou ler aqui com calma para que vocês possam compreender. Quando os dois últimos algarismos do ano não forem 00, elimina-se os dois últimos algarismos e soma mais 1 ao que restar. Assim terá o século em estudo. Vamos citar aqui um exemplo. Se eu me refiro ao ano 1995, termina em 00? Não, ele não termina em 00. O que eu vou fazer? Eliminar os dois últimos algarismos. Eliminei os dois últimos algarismos, sobrou o quê? 19. Vou pegar esse 19, eu faço o quê? Somo mais 1. Então, 19 mais 1, eu me refiro ao século 20. Se eu me referir ao ano 33 a.C., termina em 00? Não, vou eliminar os dois últimos. Quem são os dois últimos? 33. Sobrou o que, professor? Não sobrou nada. Então, mais 1, 0. Mais 1 dá o século 1. Se eu me referir a 621 depois de Cristo, elimino os dois últimos algarismos, sobrou 6. 6 mais 1, estou no século 7. E assim, é bem simples de compreender, 1579. Elimino os dois últimos, sobrou 15. 15 mais 1 igual ao século 16. Isso é uma regrinha que para os estudantes às vezes pode ser uma dificuldade. Então nesse treinozinho com o professor, vocês vão aprendendo e lidando melhor com essa situação. Pessoal, esses conhecimentos básicos eu chamo de introdução aos estudos da história. Eu acho que são, na verdade, noções básicas da disciplina de história, que é super importante para o estudante que está chegando no 6º ano, mas também serve para muitos estudantes que já estão lá no 9º e ainda têm essas dificuldades. Eu trago aqui com uma sugestãozinha de atividade que pode ser feita pelo professor, junto com o professor, vocês no diálogo com o professor, e há apenas uma sugestão, não há aqui uma obrigatoriedade, que eu acho super importante com a orientação do seu professor. O seu professor organiza uma lista 5 exemplos de patrimônio cultural material de sua cidade. Patrimônio cultural material. E 5 exemplos de patrimônio cultural imaterial de sua cidade. É você pesquisar, ver se tem isso na nossa cidade
e tem bastante, vocês podem fazer essa lista. Na 2 aqui eu peço que faça uma lista dos nomes de 3 das principais avenidas, que estão um errozinho, mas não tem nada, avenidas de sua cidade. O que vocês vão fazer com esses 3 avenidas? Indique o século em que cada uma das pessoas listadas viveu, ou seja, geralmente nome de avenidas na cidade que a gente vive são nomes de pessoas que há muito tempo já viveram nessa cidade, mas que a gente nem sabe que século foi que ele viveu. Então isso é importante vocês treinarem um pouquinho. Quanto tempo cada uma dessas pessoas já faleceu? Então vocês podem ver isso também, que é calcular há quanto tempo faz que essa pessoa viveu e faleceu. Faça uma lista dos monumentos de sua cidade que são tombados como patrimônio histórico. Isso também é importante. Se na cidade existe algum prédio, de repente um monumento na cidade, um prédio antigo que já é tombado como patrimônio histórico, faça esse levantamento, faça essa lista, que isso é super importante para estudante que está chegando no 6º ano. Pessoal, a gente fica por aqui. Valeu! Essa era a minha dica para hoje e nos veremos na próxima aula. Ok? Muito obrigado!